Nosso assunto de hoje é se o Brasil é ou se não é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muito bem, tá certo. Se ele será, se ele é, se ele será, como é que fica isso? Para entender isso, a gente tem que puxar um pouquinho mais para trás, pegar essa história um pouquinho mais do começo, para a gente poder fazer algumas reflexões que são necessárias nesse sentido. O primeiro ponto a ser observado dentro disso é o perfil do nosso Cristo planetário. Todos nós sabemos que o nosso planeta ele possui um governador planetário, um espírito que possui uma relação muito forte com a história da Terra desde os seus primórdios, desde o surgimento do planeta. Esse espírito é que faz todo o processo de surgimento da vida na Terra, todo o processo de evolução anímica, até o surgimento da espécie humana sobre a face do planeta. Depois desse gigantesco esforço para o surgimento da espécie humana, ele promove uma segunda transformação muito significativa, que é o processo de enxertia da nossa civilização, com um conjunto bastante numeroso de espíritos experimentados, mas profundamente imperfeitos, para que eles colaborassem no avanço da Terra, oferecendo assim o momento no qual civilizações incríveis surgem sobre a história do planeta, através das quais o homem da Terra herda uma série de conhecimentos, facultando com que, em alguns séculos, a humanidade desse passos gigantescos do ponto de vista da ciência, da filosofia, da religião e da arte. Essa era a herança que essas entidades deixariam para o planeta. Mas, em contrapartida, as experiências na Terra permitiriam que essas almas fossem esculpidas de volta, de maneira que elas conseguissem se libertar de boa parte de suas imperfeições que as impediam ainda de retornarem a seus mundos de origem. Para o processo de sensibilização desses espíritos, de despertamento espiritual dessas almas, o Cristo planetário encaminha uma série de espíritos missionários para promover esse despertamento em várias culturas distintas, apresentando verdades em princípio diferentes, mas no âmago profundamente semelhantes. E esses missionários se espalham sobre a face do planeta e ao longo da história, trazendo revelações extraordinárias para o despertamento dessas almas, desses espíritos endurecidos e que precisavam de lições mais agudas, mais intensas para promover o despertamento das almas que ali estavam. Esse é o trabalho do governador. É assim que ele age. Porque ele age baseado em, fundamentalmente, dois princípios: amor e perseverança. Amor e perseverança. Ele desenha planos e os homens desfazem os planos que ele faz. E ele refaz os planos. É como se fosse um pai em uma praia, construindo castelos de areia que seus filhos desfazem. Ele volta a construir. E as crianças voltam a destruir. Mas ele não se magoa, e ele volta a edificar, e as crianças voltam a quebrar. O modelo de construção da proposta de trabalho do governador planetário é esse. Construir com a compreensão de que o planejado não será executado. Porque a imperfeição humana, ela deflexiona a direção daquilo que se havia projetado. O nosso governador desenha uma determinada direção. Ele olha e procura encontrar a direção mais exata para aquilo que ele quer. Mas na medida em que ele procura encontrar essa direção, os homens distorcem, entortam e acabam fazendo caminhos equivocados. Mas, surpreendentemente, o governador planetário não se magoa e refaz os planos e reconstrói a história novamente. Mas, meu Deus, como é isso? É isso que caracteriza os espíritos evoluídos. A capacidade de entender a fragilidade do outro.
Se o nosso governador planetário não tivesse a habilidade de entender que almas imperfeitas são assim, ele não seria um espírito puro em condições de comandar os destinos de um orbe. Ele só possui essa tarefa porque ele já está, de certa maneira, preparado espiritualmente para lidar com a ignorância dos espíritos, com a nossa fragilidade repetitiva, com a teimosia das nossas almas, com a resistência que nós temos. Então, ao longo da história, o governador planetário faz isso. Ele desenha planos e nós desfazemos os planos. Mas ele reconstrói os planos. Ele não desiste. Porque ele entende que a natureza imperfeita da criatura humana empurra a humanidade para esse processo claudicante no qual a gente vai puxando a perna e vai andando muito devagarinho. Tem horas que a gente tropeça, cai e levantamos de novo. E ele não desiste. É amor e perseverança. É a dinâmica da movimentação de seus planos. Então, nós precisamos entender que existe o plano do governador e existe a execução das almas imperfeitas. O espírito que governa a terra aponta o rumo do infinito, oferece para os homens uma oportunidade de transformação incrível, mas os homens, costumeiramente adernam os planos que são feitos pelo governador. Então, o nosso governador mandou vários emissários. E muitas das doutrinas que os emissários aqui trouxeram se perverteram, se corromperam, se perderam, se transformaram em doutrinas que se distanciaram de suas verdades originais. E tudo isso, na verdade, não cansa o governador, porque ele redesenha e reapresenta novas formas de fazer com que a gente consiga alcançar os resultados que se deseja. Depois de muitas e muitas tentativas que o nosso governador planetário fez para que nós pudéssemos, de fato, aprender a rota da felicidade, com todas as nossas fugas, com todos os equívocos que nós praticamos, a gente vai perceber que ele próprio, o nosso governador, ele decide encarnar na Terra. Ele mesmo diz, não, agora eu já mandei muitos emissários em meu nome. Agora está na hora de que eu, em pessoa, eu mesmo vá para realizar o trabalho de semeadura na Terra, para que eu venha dizer para as pessoas o que eu penso, o que eu imagino que seja. Então, neste sentido, há um momento no qual o próprio governador planetário, assumindo uma identidade física, encarna sobre o planeta, sobre o nome de Jesus. Nós poderíamos imaginar que a partir desse momento, com a chegada dele na Terra, nenhum mais equívoco seria cometido. Seu lastro espiritual é tão forte que durante aproximadamente 300 anos a fé cristã se mantém íntegra. E os pensamentos de amor dominam o ocidente do planeta. Sua mensagem se espalha sobre a Terra e observa-se um avanço muito significativo das suas propostas. Quantas almas foram despertadas nesse período? Quantos espíritos se transformaram? Quantos espíritos acordaram para a realidade espiritual? Era um êxito para o governador planetário. Ele havia conseguido acordar espíritos que dormiam há séculos e milênios. O amor incomensurável que ele derramou sobre a humanidade fazia com que muitos espíritos, enfim, descobrissem o propósito do existir. E a partir desse momento, que parecia maravilhoso, ele se torna maravilhoso para os propósitos de Jesus, ele se torna maravilhoso para os ideais dos espíritos que acordaram e se torna
péssimo para a Terra. Por quê? Porque uma revoada de espíritos despertos partiram do planeta. Meu Deus! Era-se como incontáveis focos de luz tivessem se acendido e partissem na direção do infinito, rasgando a escuridão por haverem despertado sobre o olhar misericordioso do Cristo que enxergava nessa grande revoada o alcance de um de seus grandes objetivos. Mas se isso aconteceu por um lado, e a Terra, como ficou, hein? É como se, de repente, numa escola, os melhores alunos recebessem uma premiação e fossem estudar numa outra escola. E só aqueles que, infelizmente, não conseguiram a média mínima é que teriam permanecido nesse grupo escolar para a continuidade do seu processo educativo. É o que vai acontecer com a humanidade. Depois desses vários emissários que o governador havia mandado, depois da sua própria vinda para tentar chacoalhar a história do planeta, ele percebe que a sua própria mensagem está sendo distorcida. O que vai fazer o governador? Vai destruir a Terra? Vai mandar um meteoro? Vai implodir a humanidade? Não. Ele nunca agiu dessa forma, ele não trabalha promovendo a violência como instrumento educacional. Quando os homens desconstroem seus planos, como o castelo na areia, o governador retoma seu plano e refaz a história novamente. E os homens destroem, e o seu papel é reconstruir. Meu Deus, até quando? Enquanto for possível, o governador nunca desistirá de nós. Não é lindo sabermos que temos um espírito tutor que investe na transformação das nossas almas, para que acordemos e saibamos perceber toda a majestade do amor que nos circunda? Então, quando nós percebemos tudo isso, nós dizemos, meu Deus, que espírito maravilhoso é esse que não se cansa de nós? E realmente ele não se cansa. Depois de tantos planejamentos distorcidos, sua própria vinda distorcida, o que fez Jesus? O que fez o governador do planeta quando percebeu que, após a revoada dos espíritos que despertaram, a humanidade, ingressando na Idade Média, vai experimentar o período mais sombrio da sua história? Conhecido como Idade das Trevas, conhecido como Idade Negra, esse período da história do nosso planeta é marcado por uma quantidade muito grande de espíritos ignorantes. Ficou sobre a face da Terra uma quantidade muito grande de espíritos ainda adormecidos. E eles, então, irão construir uma sociedade baseada no modelo de vida que eles imaginavam que fosse a correta. Então, o que vai acontecer? A mensagem de Jesus, que é o amor, se transforma numa mensagem de violência. Voltemos à Idade Média. O que vamos encontrar ali? Vamos encontrar Inquisição, cruzadas, violência, atrofia do conhecimento científico, atrofia do conhecimento filosófico, uma religião que se espraia sobre a Europa, profundamente infeliz, marcada por cultos exteriores, que se afastou em absoluto da mensagem que Jesus propunha. Em nome de Deus, vamos promover as guerras para matar pessoas. Vamos matar pessoas nas praças públicas, assistida por milhares de pessoas que vão acompanhar satisfeitas a morte de seus concidadãos. Vamos enxergar a humanidade se debatendo num mar de superstições
que promoveram em nós o afastamento progressivo do processo religioso. Ai de nós, criaturas humanas, ignorantes das verdades espirituais, que fomos capazes de corromper até mesmo a mensagem original de Jesus. Esse cenário tão doloroso apresentado na Idade Média precisava de uma resposta. O Cristo, que já havia feito tantos planejamentos que os homens sempre corrompiam, estava agora a braços com uma realidade profundamente bizarra. A sua própria mensagem, que era a mensagem do amor, estava sendo usada para ser a mensagem do ódio. Não é totalmente ilógico um negócio desse? Ele prega o amor, como você não segue o amor que ele fala, eu vou matar você. Então matamos em nome do amor, escravizamos em nome do amor. Promovemos as páginas mais sangrentas do ponto de vista religioso na história da humanidade, exatamente nessa época em que o cristianismo, de certa maneira, se alastra por sobre a Europa, fazendo com que muitas vezes as leituras que alguém pudesse fazer sobre o que fosse o cristianismo fosse tomada a conta de uma doutrina de intolerância, de violência e de desamor. Tá, mas o que fazer numa circunstância dessa? Destruir o planeta? Arrasar a humanidade? Recomeçar de novo? Voltar para a ameba? O que fazer? E o Cristo tem sempre soluções profundamente heterodoxas. A gente muitas vezes cria uma ideia que ele vai fazer uma solução traumática, mas os seus planos de perseverança e amor são sempre impressionantemente voltados para a tentativa sucessiva de recuperar a humanidade. Então, o que acontece? Observa-se no seio da Idade Média o sombrio espalhar-se da intolerância, da violência e do desamor sobre as criaturas humanas. A obra A Caminho da Luz diz que no século VIII, quando se percebia, século VIII, período de 700 a 800, quando se percebia que a humanidade estava se desviando do modelo ideal de visão do cristianismo, nessa janela de tempo do século VIII, é oferecida à humanidade uma nova revelação. Muhammad, o islamismo. A proposta do islamismo era uma tentativa de recuperar o cristianismo para as suas propostas iniciais. A missão de Muhammad era, de certa maneira, alimpar o cristianismo para que ele voltasse aos seus trilhos e recuperássemos, assim, a mensagem do amor que havia se desvirtuado com o desenvolvimento do pensamento cristão sobre as nações da Europa, pouco afetas a esse processo de vinculação do amor como chave de conduta humana. Os muçulmanos, então, seguidores de Muhammad, se espalham sobre a Península Arábica. Vão tomando a região do norte da África, se espalham pela região ali daquela fronteira virada para o mar Mediterrâneo, pelo sul, ali composta pelo Egito, pela Líbia, Mauritânia, os países que fazem fronteiras ali, desde o Egito até o Estreito de Gibraltar, Marrocos. Essas nações que ficam na parte sul do mar Mediterrâneo também foram tomadas pelo pensamento islâmico e exércitos poderosos, em nome da religião, também se faziam presentes entre os muçulmanos. Nova tentativa de resgate da mensagem, que também não deu muito certo, porque não era essa a ideia original. A ideia era que o amor, simplesmente o amor, fosse o eixo da pregação da nova doutrina, mas isso acaba não acontecendo. Então, no século VIII,
a região aonde a Europa terminava, o chamado fim do mundo, que era a região onde ficava a Espanha e Portugal, conhecida por nós como Península Ibérica, estava passando por um período de graves conflitos. Os nobres que ocupavam a região da ponta oeste da Europa, mais especificamente os nobres de Portugal, estavam brigando entre si pelo poder, pelo comando da região daquilo que seria mais tarde chamado de Portugal. A Lusitânia estava sendo disputada pelos seus próprios nobres. Nessa convulsão entre os vários nobres que ali estavam, que eram oriundos de tribos bárbaras, principalmente dos visigodos, essas tribos, em confronto uma com as outras, tiveram uma ideia bastante interessante. Elas pensaram, puxa, mas eu estou aqui lutando com esse pessoal para ganhar Portugal, e aqui mais ao sul tem os visigodos que são tão... Perdão, tem os muçulmanos aqui na Mauritânia que são tão poderosos. Poxa, eu poderia atravessar o Estreito de Gibraltar, ir na Mauritânia, converso com esse pessoal e trago os muçulmanos para me ajudar a vencer os outros nobres daqui. E depois eu dou um pedaço de Portugal para eles, né? Quem sabe eles não topam a parada. E assim foi feito. Alguns nobres que estavam na região desceram até a Mauritânia e chamaram os exércitos da Mauritânia, que eram exércitos muçulmanos, para se juntarem aos seus para lutarem contra outros exércitos cristãos. Olha a cabeça. E os muçulmanos toparam. Não, a gente vai sim. É para atravessar o Gibraltar e lutar? Opa, vamos sim, nós vamos ajudar você. E os visigodos ficaram felizes porque eles iam conseguir dominar esse território. Quando eles fazem esse movimento, eles são surpreendidos, porque os muçulmanos, ao invés de se aliarem a eles, se voltam contra todos e tomam Portugal para si. No ano de 711, eles entram na região de Portugal e em 10 anos de combate, eles haviam conquistado Portugal inteiro. Eles pegaram Portugal e uma parte da Espanha também. Eles dominaram boa parte daquela Península Ibérica. Foi um período assim surpreendente, porque a Europa não imaginava que, de repente, em tão pouco tempo, todo o seu território fosse tomado pelos exércitos muçulmanos. Os homens da Mauritânia são chamados não de mauritanos, mas mouritanos, ou simplesmente mouros. O exército mouro invade a Península Ibérica e toma o território para si. Portugal teria desaparecido por inteiro se um de seus nobres, chamado Dom Pelágio, não tivesse se refugiado no norte de Portugal para fazer uma espécie de resistência ao exército muçulmano, que depois de um período em que ele se encastela numa pontinha norte de Portugal, ele faz ali a defesa do território em nome do cristianismo, e numa batalha que aconteceria em 732, Batalha de Poitiers, ele vence essa batalha e os muçulmanos ficam muito impressionados com o poder militar de Dom Pelágio. E por isso eles passam a respeitá-lo e não lutam mais contra ele porque reconhecem que ele tem alguma autoridade divina pelo poder que ele tem de vencer as batalhas, mesmo em condição desfavorável de homens. Ele tinha muito poucos homens, os muçulmanos muito mais, cercam Dom Pelágio e, surpreendentemente, ele vence a batalha. E os muçulmanos, então, recuam, não, deixa ele para lá, deixa ele ficar. E ele permanece nessa região durante muito tempo. O reino da Astúrias, como era chamada a região que Dom Pelágio criou, fica como sendo um pedacinho de terra no norte de Portugal. Depois de tudo isso acontecer, passam-se os séculos. 400 anos se passam dentro dessa circunstância. O reino da Astúrias continua. Os muçulmanos dominando o território português e espanhol.
e os nobres franceses criam uma força para defender o caminho até Jerusalém, os chamados Templários. Então, 400 anos depois, aquela situação já estava como que aquietada, os Templários se formam na região próxima de Jerusalém e, no curso do tempo, se tornam poderosíssimos, um exército impressionante, aguerrido para lutar, com todas as possibilidades para que eles pudessem, de certa maneira, vencer os aspectos que diziam respeito aos dramas que aquele espaço de terra exigia das criaturas. Então, os templários se multiplicam, crescem, prosperam, dominam segredos de diversas partes do mundo e se tornam, assim, uma força militar poderosíssima. Foi exatamente por se tornarem poderosos que, mais à frente um pouco, já com os templários bem constituídos, um rei de Portugal que já existia, chamado Afonso Henriques, ele decide procurar pelos templários, porque os templários tinham muita habilidade para lutar contra os muçulmanos, e os convida para expulsar os muçulmanos de Portugal. Os templários se juntam a Portugal e expulsam os muçulmanos do território português, e é celebrada uma grande festa. Dom Henrique é considerado o grande e primeiro rei de Portugal. Que maravilha, território conquistado. E Dom Henrique diz: Portugal acaba de admitir uma dívida impagável com vocês, templários. Um dia pagaremos essa dívida. E assim o reino de Portugal se estabelece, se implanta na região oeste da Europa. E acontece que o nosso governador planetário estava muito interessado em fazer uma renovação no planeta. E para fazer essa renovação, ele decide utilizar de um planejamento que tinha basicamente 3 pontos. O primeiro desses pontos era a necessidade de recuperar o conhecimento que havia se perdido. Nós precisávamos de um retomar do conhecimento. Havíamos esquecido como se cria, como se pinta, como se escreve, como se esculpe, como se faz todas essas coisas. Então, na medida em que foi se percebendo o esquecimento progressivo do conhecimento humano, tanto na área da filosofia como da arte, da ciência, da cultura, da religião, o Cristo então diz: meta número 1, reavivar o conhecimento que a humanidade perdeu. Meta número 2, precisamos de uma nova terra, um novo lugar aonde nós possamos, sim, reconstruir a história da humanidade. E foi exatamente por isso começou a se pensar da necessidade de um outro lugar. Não podia ser na Europa, sabe? A Europa estava muito cheia de violência, muitas guerras, muito sangue, muita inquisição. Teria que ser num outro lugar. Teria que ser num outro lugar. Teria que ser num local que fosse novo, um local onde a humanidade ainda não tivesse tingido de sangue nem de ódio seu território, aonde as entidades perturbadas não estivessem ali habitando, aonde não existissem as sombras da escuridão, aonde o ódio, o desamor, o pranto e o desespero ainda não tivessem visitado esses territórios. Era necessário um território novo. Era preciso que alguém pudesse descobrir esse território novo. Segunda meta, território novo. Terceira meta, uma nova doutrina, uma nova informação para dessedentar os homens e despertá-los das suas questões e das suas fragilidades. Vamos, então, cumprir as metas. Como que a gente vai cumprir isso? Meta número 1, como foi cumprida? A meta número 1 foi cumprida a partir do renascimento. Olha o nome que a história deu. A história deu
o nome de renascimento para exatamente aquilo que isso foi. Foi o renascimento do conhecimento. Nós havíamos esquecido basicamente tudo. Não tínhamos mais ciência, mais filosofia, não tínhamos mais nada. Nós só sabíamos perseguir e matar pessoas. A ignorância tomou conta dos templos, de todos os espaços. Então, foi ali, naquele movimento do chamado renascimento, que surgiu de uma maneira que nenhuma ciência oficial consegue explicar. Não consegue. Como que no intervalo de apenas 80 anos, tantos gênios surgiram para nunca mais aparecer. Numa única janela de tempo tão estreita, homens extraordinários como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Nicolau Tartaglia, Botticelli. Meu Deus, são tantos os homens, revolucionaram as artes, esculpiam de uma maneira muito singular. E a própria história oficial diz, eles esculpiam a moda greco-romana. Por que, meu Deus do céu, eles esculpiam a moda greco-romana? Porque eram os gregos, eram os romanos de outras eras, que voltavam para novamente esculpir a moda como eles bem sabiam. Homens como Ovídio voltavam para escrever. Então, nós temos a revisitação de gênios do passado, num período da nossa chamada Idade Média, para chacoalhar os alicerces do conhecimento e retomar o homem ao veio do saber, do descobrir, do investigar, que nós havíamos perdido. Segunda meta, precisávamos de um lugar novo, de um local novo para que isso tudo acontecesse. Mas sabe, os planos do governador são assim, ele desenha assim e acontece assim, ele desenha assim e acontece assim. Os homens não cumprem o plano que ele faz, isso não é novidade, não, sempre foi assim. Desenha nessa rota e os homens executam nessa. As deflexões do plano são muito grandes, é como se de repente você colocasse a sua barca no mar com a vela e para poder ir reto você tem que bater a vela ao contrário, mexe na bujarrona, mexe na bolina para poder trocar, pegar o vento que está vendo pela popa, pela proa e sair fazendo cursos totalmente fora de roda para alcançar aquilo que se quer. Os bons navegadores sabem que muitas vezes, para seguir em frente, você tem que deflexionar 45 graus, para lá na frente deflexionar ao contrário, e assim em zigue-zague a gente avança, porque o vento não está favorável para que se siga de maneira tranquila, como se o vento estivesse na popa do barco, empurrando na direção que exatamente se quer. Então, foi nessa dinâmica, dessa dificuldade para poder implantar essas verdades em outros lugares, que se colocou o conhecimento espiritual derramado sobre a humanidade para que se reacendesse o gosto pelo conhecimento. Agora, a segunda meta, era preciso garantir uma terra nova. Como que eu vou fazer isso, meu Deus? Como que eu vou fazer isso, meu Deus? Como que eu vou fazer os homens descobrirem terras novas? Sabia-se, evidentemente, o Cristo sabe, ele é o governador da terra, que a oeste da Europa havia um continente inteiro ainda para ser descoberto. Era preciso preparar homens para ter a coragem de atravessar o mar e chegar no outro lugar. Hoje, quando a gente fala isso, vocês bobagem e tal. Gente, é como você pegar uma nave espacial para ir para Marte. É muito, muito, muito complicado você acreditar que a nossa tecnologia pode conseguir uma coisa desse tipo. Você viajar para ir para um outro planeta e colonizar esse outro planeta é como se fosse assim. Você pega uma casquinha de pau, um pedacinho, e joga no oceano para que o oceano pudesse dar as condições de vento para que você chegue do outro lado. Isso é praticamente improvável. Não havia tecnologia para isso. Então, o que é que vai acontecer? A história, sempre a história. No ano de 1312, ocorre começa, na verdade, em 1307.
começa uma perseguição aos templários. Felipe o Belo, que era rei da França, estava interessado na riqueza dos templários e constrange os templários a pagarem para ele impostos, e os templários se negam. E Felipe o Belo, se valendo de algumas facilidades que ele tinha de chantagear com o Papa, obriga o Papa a exigir que os templários paguem, ou então eles serão excomungados. E constrangendo o Papa a decretá-los como excomungados, os templários são então perseguidos pela própria igreja e eles são presos e enforcados. Suas lideranças são perseguidas pelo mundo inteiro e em pouquíssimo tempo, aquela ordem poderosa, rica de saber e de tanto dinheiro, que tinha tantas possibilidades, que tinha uma série de informações tecnológicas, ela foi dizimada pela ignorância da Idade Média e no cadafalso da forca, muitos homens geniais que eram templários foram sacrificados. Foi um período muito negro da história. Inclusive, a ideia da sexta-feira 13 vem daí. Eles foram presos numa sexta-feira 13. E aí, após serem presos e serem mortos em boa parte deles, os planos do governador planetário começavam a se desenhar em função do aproveitamento que ele faz dos equívocos humanos. Os homens erram e o governador replaneja. Os homens erram e o governador replaneja. Os homens erram, mas o governador não deixa de reprogramar. E quando os templários são atacados, destruídos, destroçados, humilhados, perseguidos, que fugiam desesperados e caçados por todos os países para que eles fossem destruídos, nessa hora, uma nação, não foram duas, uma única nação, estendeu seu manto de proteção sobre eles e disse: eu tenho uma dívida de gratidão com vocês, templários. Agasalhem-se no meu solo, comandem os meus exércitos, venham abrigar-se nas minhas fronteiras, e eu lhes darei guarida, assim como vocês, há 400 anos atrás, ajudaram nosso primeiro rei, Dom Afonso Henrique, a defender o nosso território dos mouros. Os templários, então, tirando as suas capas vermelhas, os adereços de seus cavalos de branco e vermelho, abandonando seus elmos e suas espadas, ingressam em território português, fugindo da sanha perturbadora que os tentava destruir, e se agasalham dentro desse espaço, fazendo com que eles se abrigassem em Portugal sob o manto de uma nova ordem. A ordem agora não era mais a ordem dos templários. Essa terminaria. Mas surgiria uma nova ordem. A ordem do Cristo. A ordem do Cristo, que era para ser a ordem dos cavaleiros do Cristo, fica apenas com o nome de a ordem do Cristo. Abrigou não somente os homens que eram templários, mas abrigou também todos os conhecimentos tecnológicos que os templários possuíam. Abrigou também toda a riqueza que os templários possuíam. E foi assim que o pobre e esquecido Portugal, abandonado nos confins do mundo, como sendo o fim do mundo, a última das fronteiras da Europa, aonde tudo terminava. Então, nesse momento, eles se abrigavam sob o manto do rei de Portugal e promoviam ali um espaço para a criação de uma escola, aonde eles iriam repassar os conhecimentos que eles tinham. O desejo do nosso governador planetário era exatamente aproveitar o conhecimento deles para que eles formassem o germe do desenvolvimento do futuro do nosso planeta.
E eles são, então, utilizados para a criação de uma escola, a Escola de Sagres. Uma escola de conhecimentos incríveis, não só de navegação. Saberes que os templários haviam recolhidos em várias partes do mundo, conhecimentos obtidos pelo fato de ficarem em Jerusalém, cosmopolita, e tendo contato com homens que vinham de todas as partes do mundo, com seus engenhos, suas invenções, suas lógicas, suas ferramentas e suas propostas inovadoras de conhecimento. Os templários, então, constroem uma escola que, entre os vários saberes, iriam também ensinar a navegar. Eles iriam navegar, mas em função do quê? Qual foi o motivo de navegar? Ora, por quê? Meu Deus, olha onde está Portugal. Olha onde está Portugal. Olha onde está Lisboa. Lisboa não é Madrid. Lisboa não é Paris. Lisboa não é Berlim. Lisboa não é nenhuma das capitais da Europa. Olha onde está Lisboa. Veja que ela está virada para o Oceano Atlântico. Ela está virada para o Oceano Atlântico. Preste atenção. Ela está virada para o oceano. Quando os portugueses sentam na Torre de Belém e olham para frente, o que eles veem? O mar, o desafio. Nenhuma outra nação era tão desafiada a olhar para o horizonte, tentando vencer aquele aparente final de mundo, do que os próprios portugueses. E o que fez o governador planetário? O que fez? Ele promove a encarnação de determinadas entidades em Portugal nesse período. Assim como ele trouxe para Florença e as regiões da Itália os grandes gênios do passado para esculpir, para desenhar, para pintar, ele trouxe para Portugal grandes gênios do passado, mas que não eram gregos. Ele trouxe para Portugal os fenícios. Sabe quem são os fenícios? Os fenícios são os libaneses. Hoje eram os fenícios no passado. Um povo que vivia na região ao norte de Israel, conhecidíssimo por uma característica fundamental, o grande conhecimento de navegações. Então, o governador planetário injeta no povo de Portugal uma quantidade enorme de fenícios que possuíam o dom da navegação, sabiam fazer barcos, traziam a ideia da navegação dentro de si. Eles foram os grandes mercadores, criadores de barcos ali da região do Mediterrâneo. Esses homens, encarnados em Portugal, no finalzinho do século XV, vão fazer a Escola de Sagres, que, sob o comando de Henrique de Sagres, juntando o dinheiro que os templários tinham, o conhecimento tecnológico dos templários, a experiência pré-reencarnatória dos fenícios, agora chamados de portugueses, eles se lançam ao mar e descobrem uma terra nova. Mas poderia ser os espanhóis, poderiam ser os franceses. Por que os portugueses? Porque eram o povo mais simples, o que teria mais condição de não se envaidecer com a descoberta do tesouro incalculável do qual eles seriam os portadores. E durante um bom tempo, Portugal se mantém nessa condição de ser uma nação merecedora de todas essas coisas. Até que ela se corrompe. Há um período de corrupção pelo poder, pela riqueza, por tudo isso, e Portugal resvala num processo muito doloroso de ambição, de escravização, primeiro dos indígenas, que não era plano do nosso governador. Depois, a escravização dos africanos, que também não fazia parte dos planos do Cristo. Então quer dizer que os africanos não deveriam ter vindo para cá? Não disse isso. Disse que eles não eram previstos para serem escravizados. Mas como é sempre, o plano é para cá, os homens para lá, o plano para cá, os homens para ali. Então, o planejamento era que a sociedade brasileira tivesse a integração do elemento africano aqui dentro.
Mas isso não significa dizer que eles deveriam ter que vir na condição de escravos. A perspectiva era que eles viessem na condição de trabalhadores humildes, não como escravos. Mas, infelizmente, Jesus, apesar de apontar o rumo para a libertação das nossas almas, o homem gosta muito de enveredar por caminhos equivocados. E a gente acabou escravizando. Escravizamos os índios durante um tempo muito grande. Nossa, o que fizemos com os nossos indígenas aqui é uma loucura. Fazíamos processos de escravização de milhares deles. Tomávamos os locais dos assentamentos onde eles ficavam e depois arrastávamos aquela quantidade enorme de indígenas para que eles servissem aos nossos propósitos invasores. Só que os indígenas, às vezes, não se mostravam favoráveis ao processo de escravização e acabavam desencarnando, mas não trabalhavam. Apanhavam, mas eles não faziam. Então, era contraproducente, muitas vezes, a escravização de indígenas. O elemento negro tinha uma outra característica. Ele se sujeitava mais ao processo de escravização. Esse processo violento, desumano e que não existe palavra para definir as dívidas que nós temos coletivamente e individualmente. O país tem uma dívida e os que assim agiram também têm individualmente. Tem a dívida pessoal, tem a dívida coletiva. Tá, mas qual era o objetivo de o elemento negro vir para cá, pelo amor de Deus? O que eles teriam para compor? Por que essa necessidade? Lembra que a gente precisava de uma terra nova? Pois é. Nós precisávamos de uma terra nova, que o cristianismo viesse limpo das imperfeições do período da Idade Média. Então, quando é construído o processo de edificação no nosso país de uma nova possibilidade de construção de uma nova terra, a Igreja Católica vem para cá e vem fazer um trabalho. E ela faz um trabalho lindo, gente. O trabalho que a Igreja Católica faz aqui é fantástico, porque eles conseguem produzir aqui no Brasil uma divulgação que eu poderia chamar de perfeita da existência de Jesus. Eu desafio vocês a encontrarem um lar no Brasil. Quero só um, não precisa achar dois. Achem um lar no Brasil aonde a pessoa diga, nunca ouvi falar de Jesus. Quem é Jesus? Não sei, nunca ouvi falar. Sabe a quem devemos esse trabalho maravilhoso? Igreja Católica. Ela fez um trabalho tão bom que todos os lares do Brasil conhecem Jesus. E elas não só conhecem Jesus, como se alguém perguntar assim, resume a mensagem de Jesus. Aí a pessoa vai dizer, resume numa palavra. Amor. Essa é a característica que o cristianismo no Brasil tem. O que é cristianismo? Amor. Vá na Europa e pergunte o que é cristianismo. Na Europa, as pessoas têm medo da mensagem cristã, porque ela está associada à violência, às cruzadas, à Inquisição, à intolerância. É uma mentalidade, é vista como uma mentalidade retrógrada. Para você ter uma ideia, quando nós fazemos divulgação do espiritismo na Europa, nós desatrelamos espiritismo de cristianismo. Nós falamos espiritismo, tocamos na pessoa de Jesus, mas nós não dizemos o espiritismo é o cristianismo. Não, a gente não fala isso. Nós dizemos que a mensagem de Jesus possui princípios de moral que são muito parecidos com os princípios. Meu tempo acabou, mas eu vou falar só mais um pouquinho, tá bom? Eu estou sabendo. Então, o que acontece? A mensagem do cristianismo aqui, ela ficou limpa de todas essas perturbações que nós temos na Europa. Então, os jesuítas que vieram para cá apresentaram um Jesus amor. Isso é claro. Apresentaram um Jesus amor. Só que a doutrina espírita, ela não tem só um Jesus amor. Ela tem uma peça que é fundamental. Se a gente bem perceber, um dos esteios da mensagem espírita não é só Jesus. Um esteio do espiritismo é a mediunidade, tá?
Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente ia trazer essa naturalidade, da mediunidade para a sociedade brasileira? Alemão ia trazer isso? Francês? Espanhol? Qual povo da Terra lida com a mediunidade dentro do esteio central de sua religião que possa se juntar ao cristianismo? Nem vou perguntar, resposta: os povos africanos. Observe que os cultos afros têm todos eles a mediunidade no cerne de seu saber. Portanto, era necessário que esses elementos viessem. Marquinhos, já vou acabar, 2 minutos. Que eles viessem para poder se integrar a essa civilização. Então, esse plano o Brasil foi construído dentro dessa realidade. Observe o esforço. Então, eu precisava de acordar o conhecimento, foi feito. Um local novo, foi feito. E uma doutrina nova, foi feita. Essas 3 peças estão na mesa já. Nós não temos mais necessidade de nenhum outro ponto para poder fazer a transição planetária. E aí agora eu vou responder a pergunta que me fizeram sobre a live. O Brasil é ou será o coração do mundo, a pátria do Evangelho? O equívoco nosso é achar que para ela ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, ela tem que ser o modelo de perfeição. Ela precisa ser a maior nação do mundo. E não é. Ela tem que ser a melhor nação para o mundo, e não a melhor nação do mundo. Não temos que ser a nação mais rica. Nós temos que ter algum diferencial que, de repente, seja o elemento essencial para o nosso desenvolvimento. E aí vou levá-los a uma reflexão. Quantas obras espiritualistas, reencarnacionistas, espíritas existem na Polônia, na Birmânia, no Afeganistão, na Ucrânia, na Somália, na Inglaterra, na França, em Paris, na própria Espanha, em Portugal? Gente, nós temos mais literatura espírita no Brasil do que se somar ao mundo inteiro. Se somar ao mundo inteiro. Então, o que está acontecendo no Brasil? Se você quiser, de repente, Mauro, ler todas as obras espíritas que já existem, você pode passar a vida inteira tentando e você não dá conta de ler tudo que tem. Então, tem mais livro para ler do que tempo de uma existência. Estou mentindo, Mauro? Não estou mentindo. Você não dá conta de ler tudo que está produzido. E se for estudar, pior ainda. Então, se você fosse um governador planetário, você faria isso? Você colocaria num lugar só todo o conhecimento e deixaria todo mundo à míngua? Faz sentido você ter um lugar que tem tudo dentro dele, está tudo aqui dentro, está cheio de coisa dentro, e o resto vazio? Não faz sentido. Então, o que está acontecendo? Nós estamos sendo preparados para a divulgação. O Brasil está, na verdade, recolhendo todo o recurso para depois multiplicar esse recurso para o mundo. Qual é o papel do coração para o corpo? Pergunto a vocês. O coração faz o que para o corpo? Qual é o papel dele? Se o Brasil é o coração do mundo, o mundo é o corpo, o Brasil é o coração. Qual é o papel do coração? Nós somos o sangue, Mauro. Nós somos o sangue. O coração está se enchendo de sangue, assim, ó. E está enchendo. Vocês acham que faz sentido ter esse tantão de espírita tudo aqui misturado e o resto do mundo sem ninguém? Nós somos os integrantes do coração do mundo porque nós somos as hemácias desse sangue. Vai chegar uma hora que o coração vai apertar, puff, e vai bombear nós para todo canto. Vou mandar o Marquinho para o Afeganistão. Vou mandar o Mauro, de repente, lá para a Somália. Marlene Rosa, eu vou mandar, deixa eu ver, meu Deus, vou mandar ela de volta para a Itália. E assim cada um de nós vai ser espalhado pelo mundo. Esse é o coração do mundo, que está se enchendo da proposta do amor para espalhar. Não pensemos que o mundo vai ter o Brasil como a referência de todas as coisas.
porque Jerusalém vivia num terrível processo de opressão dos romanos, mas nem por isso deixou de divulgar o evangelho para o mundo. Nós não podemos esperar que os governos brasileiros sejam lindos e maravilhosos. Aqui é o coração do mundo. Aqui é a pátria. Não, cara, Jerusalém era o coração do mundo, era a pátria do evangelho. E o pau comia em Jerusalém, porque o Império Romano não dava folga para ninguém. Nesse propósito, portanto, o Brasil, sim, é o coração do mundo quando nós entendermos que a nossa missão vai ser a próxima encarnação. Essa aqui é só treinamento. O que vai aparecer de missão é a próxima. Esqueçam migração interplanetária. Esqueçam ir para outro mundo. Esqueçam. A nossa migração será intraplanetária. Nós iremos nos espalhar sobre o planeta, sobre as diversas doutrinas, sobre outros lugares que o mundo possui. Esse é o nosso propósito. Então, nos impregnemos dessa mensagem, porque na próxima a gente pode nascer bem longe do espiritismo, tá? A gente pode nascer muçulmano, pode nascer budista, shintoísta, ateu, pode nascer um monte de coisa. E precisa trazer dentro de nós a nitidez desses conceitos, porque o coração vai continuar batendo, enchendo e jogando, e nós seremos o sangue a circular para garantir a continuidade da vida.